Lágrimas e glórias, da ansiedade ao sucesso. O que o meu pai não me ensinou sobre dinheiro? Olha, o dinheiro é o que faz uma pessoa, em termos de riqueza, ser diferente da outra. Rico é quem tem dinheiro. Todo mundo sabe disso. O pobre tem pouco dinheiro, o rico tem muito dinheiro. Mas existe aí uma série de pensamentos sobre o que é ter dinheiro. Então eu já vi, por exemplo, uma pessoa dizer assim: se você tem muito patrimônio, mas não tem dinheiro na conta corrente, então você é um pobre que tem patrimônio. Ou seja, essa pessoa que falou, acho que vi na internet em algum lugar, ela que falou isso aí, ela tem, na verdade, uma visão sobre o dinheiro relacionada a uma perspectiva diferente, por exemplo, da perspectiva do meu pai. Que o meu pai sempre me disse que quem tem dinheiro é quem tem patrimônio. Já existem pessoas que falam que quem tem dinheiro é quem tem renda. E o meu pai, ele sempre me ensinou que a gente tem que ter renda e transformar essa renda em patrimônio. Essa é a fórmula que ele tem na cabeça dele, que fez ele sair de uma pessoa muito pobre, enriquecer, juntamente com minha mãe. Aliás, o vídeo de amanhã vai ser um vídeo muito especial, que eu vou falar sobre o que minha mãe me ensinou sobre dinheiro. Que ela foi uma grande protagonista aí na história. Quando eu falo meu pai, vocês têm que entender que é meu pai e minha mãe. Meu pai é uma forma simples de falar, mas foram os dois que cresceram. E aí, é importante que se saiba que o dinheiro tem essas faces. Porque depois que eu me formei em medicina, eu ganhei muito dinheiro. Depois eu casei. E depois o meu casamento se transformou no inferno. E a gente brigava muito, eu e minha esposa, durante longos anos, por falta de dinheiro. Mas observe que eu já tinha um patrimônio acima de R$1 milhão. E eu já tinha, ou melhor, um patrimônio acima de US$1 milhão, que poucas pessoas têm. E eu já tinha uma renda acima de R$30 mil por mês, que poucas pessoas têm. E mesmo assim faltava dinheiro na minha casa. E a gente não era estragado. A gente não gastava desnecessariamente, como se fala muito aí sobre os médicos, que os médicos gastam demais. O que acontece é que eu entrei numa situação e essa situação me levou a uma questão de sofrimento por falta de dinheiro, justamente por eu não saber isso que eu vou te contar hoje aqui nesse vídeo. Porque o meu pai não me ensinou isso. Minha mãe também não me ensinou isso. Eu não aprendi isso dos meus pais. Eu aprendi muito a cuidar da minha renda, a economizar, a reinvestir. Toda essa parte da educação financeira eu tive isso de forma muito sólida dos meus pais. Eu aprendi o valor do trabalho, eu aprendi o valor do reinvestimento, eu aprendi o que era escala no trabalho. Tudo isso que eu falo aqui nessa série sobre dinheiro, eu aprendi muito com os meus pais. Mas o que eu vou te falar nesse vídeo, eu não aprendi com eles. Na verdade, eu aprendi com a vida, com esse sofrimento que eu tive junto com minha esposa no nosso casamento e que hoje a gente superou e que agora eu consigo com clareza explicar exatamente o que aconteceu. E se você está chegando aqui agora nesse vídeo, saiba que isso aqui é uma série de vídeos que eu estou gravando aqui no meu canal do YouTube, chamada Lágrimas e Glórias, da Ansiedade ao Sucesso. E nessa série eu estou atuando como mentor de Tássio, que deixou de ser desempregado e agora é um empreendedor, e agora ele busca se tornar um empresário de sucesso através da escalada no seu negócio. Assiste ao vídeo de ontem, vídeo número 28, que você vai entender como está aí essa jornada de Tássio. E só para você ter um resumo agora dessa história toda, se liga aí. De desempregado a empreendedor. Tássio tem 52 anos e é formado em contabilidade e economia. Ele estava desempregado, cheio de ansiedade, com medo de as coisas darem errado. Mas ele sonha alto e pretende ter uma renda de R$30 mil por mês. E para isso ele se lançou na carreira de empreendedor e já conseguiu abrir uma pequena loja de autosserviço, um mercado autônomo. Agora ele pretende crescer abrindo novas unidades e já está buscando um novo ponto para trabalhar. Sua primeira loja já teve um bom faturamento e já temos dados reais sobre o padrão de consumo dos clientes.
E agora estamos trabalhando em um complexo sistema de ancoragem para melhorar a margem de vendas e aumentar o lucro da operação. Tássio tem um perfil misto, predominantemente introspectivo, mas a sua impulsividade já está mais aflorada. Então precisamos canalizar essa energia da ansiedade para ele conseguir decolar de vez rumo ao sucesso profissional e financeiro. Essa não é uma tarefa fácil e depende exclusivamente dele. Isso porque ele agora precisa desenvolver sua capacidade de captar novos pontos de venda e ele precisa criar uma apresentação roteirizada do seu negócio. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Hoje eu vivo a vida dos meus sonhos e agora eu quero te ajudar a também evoluir através do controle das suas emoções. E se você está sofrendo de ansiedade, principalmente de insônia, saiba que eu posso te ajudar como médico através da minha consulta online exclusiva com o Dr. Francisco Zacarias, esse que vos fala. Por ela eu vou avaliar o seu padrão mental para a gente descobrir qual é o seu perfil comportamental e a partir daí nós vamos definir a melhor estratégia para você ter um sono reparador, inclusive com apoio de medicamentos que podem ser prescritos através de assinatura digital válida em todo o Brasil, que eu posso enviar, inclusive a receita para você com essa assinatura digital. Se for necessário, eu também posso pedir exames, e os exames também são solicitados com assinatura digital, são válidos. Essas solicitações são válidas para você fazer os seus exames aí pelo seu plano de saúde, próximo à sua casa. E é um trabalho bem completo que eu tenho certeza que você vai gostar e que eu vou conseguir te ajudar. Por outro lado, se você busca o crescimento profissional e financeiro, mas está sofrendo com questões envolvidas, questões emocionais, e não sabe mais por onde você vai seguir, está tudo muito complicado, eu posso te ajudar também através da minha mentoria, Lágrimas e Glórias, da ansiedade ao sucesso. A gente vai pegar a energia da sua ansiedade e transformá-la em energia propulsora para o seu sucesso. São 3 pontos iniciais que nós vamos fazer já na primeira entrevista. O primeiro ponto é descobrir qual é o seu padrão comportamental, seu perfil mental, como o seu cérebro trabalha, como você se motiva, como você conquista os seus sonhos e a partir daí definir para onde você quer ir, que é o ponto B, e onde você se encontra atualmente, que é o ponto A. Da mesma forma que eu fiz com Tássio lá no vídeo número 2 dessa série. E aí a partir daí nós vamos definir a estratégia que nós vamos seguir para você conseguir chegar ao seu objetivo. Para ter informações sobre esses 2 serviços, tanto a consulta quanto a mentoria, basta acessar o link respectivo aqui na descrição desse vídeo. Tem o link da consulta e tem o link da mentoria. Você acessa e você vai ter informações sobre esses serviços. E olha, antes da gente continuar falando sobre o que o meu pai não me ensinou sobre dinheiro, eu vou ler o comentário dos vídeos anteriores. Na verdade, é um comentário que teve no vídeo número 27, Lágrimas e Glórias, Prosperidade, Jornada Solitária ou Ter Apoio para Crescer. O comentário foi de Amelinha Shir e ela falou o seguinte: boa tarde, amigo, muito legal o trabalho. Para você também. Boa tarde, Amelinha, obrigado aí pela sua audiência, obrigado por acompanhar esses vídeos. E olha, pessoal, o dinheiro é algo que muita gente busca. Na verdade, a maioria das pessoas buscam conquistar finanças que deem conforto. Porque com dinheiro você tem oportunidades, você tem conforto, você tem realizações, você consegue inclusive ajudar pessoas. É muito importante que você tenha dinheiro. Mas o dinheiro é algo muito amplo. É um pedaço de papel ou talvez um número na conta bancária, mas existem as perspectivas pelas quais você enxerga o dinheiro. E é daí que vem as 3 formas de você enxergar o dinheiro, que eu vou contar para você agora. A última delas é a que o meu pai não me ensinou, que eu vou te dizer. Mas a primeira forma de você enxergar o dinheiro é através do patrimônio, que é justamente o que o meu pai mais me explicou. Ó, você tem que ter patrimônio. O que é patrimônio? Patrimônio são ativos que você tem, que podem gerar mais renda ou não,
Mas esses ativos, eles têm a função na sua vida de gerar estabilidade. Quem tem patrimônio não quebra. É isso que eu quero dizer. Você pode até ter uma empresa que dê prejuízo, mas se você tiver um lastro patrimonial, você consegue controlar esse prejuízo da empresa e até falir a empresa, pagar todos os prejuízos, e você, com esse lastro patrimonial, sua vida não vai mudar. Então, se você tem, por exemplo, uma casa onde você mora, essa casa está quitada, você nunca vai sair dela, porque a despesa que você tem para manter uma casa é bem menor do que o custo de você comprar uma nova casa. Se você morar de aluguel e você perder sua capacidade de pagamento desse aluguel, o locador vai querer o imóvel dele de volta, porque você não consegue mais pagar o aluguel, você vai ter que devolver, você vai ter que se mudar. Então, quem tem patrimônio tem segurança. Se você busca segurança na sua vida, você tem que ter patrimônio. E patrimônio, existem imóveis, existem ativos financeiros que você pode ter, como, por exemplo, investimentos. Existem também ações, que são cotas de empresa. Tem várias formas de você ter patrimônio. Eu gosto muito de imóveis, porque os imóveis são ativos de baixa liquidez. É difícil você vender um imóvel. Então, se você estiver num momento ruim da sua vida, cheio de ansiedade, tentando encontrar uma saída, e você acha que determinada ideia é boa e você precisa de dinheiro para fazer aquela ideia se realizar, se você tiver um patrimônio que tenha liquidez, como por exemplo ativos financeiros, você vai lá e se desfaz desse patrimônio e investe no negócio. Só que esse negócio pode ser ruim. Você pode tomar uma decisão ruim, porque você está sob ansiedade. Então os imóveis, eles servem para proteger você de você mesmo. Porque quando você está nessas situações difíceis, que você está cheio de ansiedade, aí você pensa em vender um imóvel. Se o seu imóvel tiver elevada liquidez, como por exemplo um apartamento pequeno, bem localizado, num grande centro, que é um imóvel de elevada liquidez, ele vai demorar uns 6 meses para ser vendido. Se o seu imóvel tiver baixa de liquidez, ele pode demorar anos para ser vendido. Se você tiver um prédio, por exemplo, eu tenho um prédio de 4 pisos, são 3 térreo, primeiro, segundo e cobertura. Eu recebo aluguel desse prédio. Mas se eu quiser vender esse prédio um dia, é igual um casamento, para você sair é difícil. Então, é o tempo suficiente da sua ansiedade passar, de você resolver os seus problemas por outros meios e você não perder o patrimônio, você não se desfazer. Até porque patrimônios de baixa liquidez têm uma característica: na hora da venda você tem que baixar o preço para você conseguir vender mais rápido. Então, se eu quiser vender o meu prédio, por exemplo, ele vale X aqui na minha mão. Mas se eu quiser vender para ter o dinheiro líquido, ou eu espero aparecer um comprador que pague o valor que ele vale, ou eu tenho que baixar o preço da venda para eu conseguir transformar em dinheiro mais rápido. Então, essa característica dos imóveis serve para proteger você de você mesmo. Qualquer crise que acontecer, pandemia que aconteceu recentemente, meu pai tem muitos imóveis, não aconteceu nada com ele. No início, alguns inquilinos chegaram e disseram para ele que estavam com dificuldade de pagar por causa da pandemia, se ele podia dar uma pausa. Ele disse: a pandemia é pandemia para todo mundo, eu também preciso desse dinheiro para me sustentar, vocês vão ter que pagar. E aí eles foram pagando os inquilinos, cada um deu seu jeito. Quem tinha uma lanchonete passou a fazer entrega, quem tinha um comércio passou a vender pela internet, e pagaram, e todo mundo se ajustou e deu tudo certo. E meu pai, financeiramente não mudou nada para ele, porque ele tinha os imóveis. Então, imóveis, patrimônio, seja lá qual for, se você tiver, por exemplo, ações, tem uma figura muito conhecida aqui no Brasil, que é Luiz Barsi, que tem muitas ações como ele. Então, se você tiver muito patrimônio, você nunca vai quebrar na sua vida, porque o patrimônio dá estabilidade. Segunda forma de você ver o dinheiro é a renda. Então, você pode ter patrimônio, você tem uma fazenda, você tem muito patrimônio, mas a fazenda às vezes não dá dinheiro, então você não tem renda. A fazenda às vezes ela dá um dinheiro uma vez por ano. Você vai colocando dinheiro, uma vez por ano você vende a produção da fazenda, que cobre as despesas que você teve o ano inteiro e sobra alguma coisa para você. Mas isso não é aquela renda mensal que você todo mês pode contar com aquele dinheiro.
Então, se você tem, e principalmente se você tem uma fazenda que não dê lucro. Então, você passou o ano todinho trabalhando, ela não deu lucro. Você não tem dinheiro, você não tem renda. Você tem um patrimônio. Se você for vender, ela vale muito dinheiro. Mas ela não consegue dar renda. Pode acontecer. Então, a renda serve para você pagar as suas contas, para você ter oportunidades, para você ter conforto, para você sustentar a sua vida. Mas a renda também serve para você aumentar o seu patrimônio. Também serve para você alimentar a terceira perspectiva de você ver o dinheiro, que eu vou falar daqui a pouco. Então a renda é o motor da sua vida. Você deve sempre buscar aumentar a sua renda. É aquela história do trabalho escala. Você tem que sempre buscar a escala, porque a escala aumenta a sua renda. E quando a sua renda aumenta, você muda de vida. A renda é a unidade básica do seu status financeiro. Quem tem renda, tem dinheiro. Se você tem renda, você consegue fazer patrimônio. Se você tem renda, você consegue pagar suas contas, você consegue dar uma vida melhor para sua família, você consegue fazer tudo se você tem renda. Então a renda é fundamental, ela vem do trabalho e ela vem da escala. E a terceira forma de você ver o dinheiro, que é essa que meu pai não me ensinou, é a liquidez. A liquidez é você ter dinheiro líquido na sua conta. É você ter dinheiro na conta corrente ou dinheiro físico em casa. A liquidez serve para te dar poder. Todo o poder que o dinheiro representa está na liquidez. Então, se você, por exemplo, tem muito patrimônio, tem muita renda, mas você não tem liquidez, você não tem dinheiro na sua conta, e você agora precisa de 10 mil reais para resolver um problema, você não tem esses 10 mil reais, porque você não tem a liquidez. Você vai ter, porque você tem renda, todo mês tem dinheiro entrando na sua conta, você ganha 40 mil reais por mês. Então todo mês tem 40 mil reais entrando na sua conta, você vai ter esses 10 mil reais, mas você não tem agora. Então você não tem a liquidez. A liquidez faz você ser feliz com dinheiro. E a liquidez, se você perdê-la, faz sua vida virar um inferno. Foi essa a lição que eu tive. Eu tinha muito patrimônio, eu tinha muita renda e eu não tinha liquidez. E pela falta da liquidez, eu parei de fazer coisas que alimentavam o amor da minha esposa. E aí minha esposa, por não ter o seu amor alimentado, parou de alimentar o meu amor também, o amor que ela tinha por mim. E a gente começou a brigar, a gente começou a entrar em dificuldades matrimoniais, como muita gente passa. E isso foi muito difícil, foram 10 anos vivendo sem liquidez. Houve momentos que eu usava o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito para fazer minha liquidez. Então eu não tinha dinheiro na conta, mas eu tinha um cartão de crédito. Eu tinha uma renda de 30 mil reais por mês e tinha um cartão de crédito com 100 mil reais de limite. E com esse limite do cartão eu conseguia não sofrer tanto. Eu repeti muito isso. Se não fosse o cartão de crédito, eu tinha sofrido muito com esses apertos. Eu falava muito isso. Só que recentemente eu precisei acabar com os meus cartões. Porque o cartão, ele te dá uma liquidez que você não pode ter. Então, se eu tenho uma renda de 30 mil, a minha liquidez tem que ser 30 mil. Ou 20 mil. Porque eu não posso gastar mais do que eu ganho. E o cartão te dá essa possibilidade. E quando você tem uma família, você deixa de ser sozinho, você perde o controle. Um filho gasta, a esposa gasta, o outro filho gasta, ou demanda, ou pede, você quer dar, e você mesmo também às vezes gasta. Então você perde o controle. É diferente quando você é sozinho, quando você é solteiro. Você controla suas contas bem melhor. E quando eu percebi isso, eu disse, não, eu vou acabar com os cartões porque eu tinha esse compromisso de investimento na faculdade de medicina da minha esposa, que foram 6 anos, a gente está agora no último ano, né? Falta só pagar um semestre que eu pago de 6 em 6 meses. E vou pagar esse último semestre, vai finalizar, eu vou ficar bem. E por conta disso eu acabei com os cartões. Depois que eu acabei com os cartões, nossas brigas se intensificaram. Porque eu perdi a liquidez completamente.
Então, às vezes acontecia, por exemplo, de eu ganhando 40 mil reais por mês, querer dar um sanduíche para o meu filho numa lanchonete e eu não tinha o dinheiro. Porque o dinheiro entrava na minha conta e saía para pagar contas. Entrava e já estava comprometido. Isso gerava muito sofrimento, você ganhar dinheiro e você não ter dinheiro para pagar. E disse, como é que eu gastava esse dinheiro todo? Eu pagava a prestação do apartamento, a prestação do carro, a faculdade de medicina da minha esposa, 2 escolas particulares das mais caras aqui no Recife para os meus filhos, e as outras despesas mais, né? Condomínio. Aí você disse, sim, você poderia baixar o padrão de vida. É muito difícil você fazer isso. Porque baixar o padrão de vida significa você mudar a sua família inteira. Eu teria que vender o apartamento, eu teria que trocar de carro, eu teria que tirar meus filhos da escola. É muito difícil você fazer isso. Sem isso gerar vamos dizer assim, um dano grande à sua vida social e familiar. A opção que eu encontrei foi, vou ganhar mais dinheiro. Então eu sofri aí uns 2, 3 anos, enquanto eu ganhava mais dinheiro, vou ganhar mais, vou ganhar mais, vou ganhar mais, e hoje eu ganho mais, e aí eu comecei a entrar no azul, e entrando no azul eu vou pagando minhas contas, e o que sobra eu vou ajeitando um pouquinho ali o que eu deixei para trás, e recuperei minha liquidez para voltar a ter toda essa vida que eu tinha, que eu deixei de ter. E aí, recentemente, eu li esse livro aqui, ó, As 5 Linguagens do Amor. Ele foi escrito por Gary Chapman, que é um pastor americano que mora na Carolina do Norte. E nesse livro ele fala que as pessoas têm linguagens diferentes para se comunicar com amor. A minha linguagem, por esse livro, é toque físico. Então, a minha esposa, quando ela quer me fazer me sentir amada, ela toca em mim. Ela me dá um beijo, me dá um abraço, me dá um carinho. Já a linguagem da minha esposa chama presentes, que se relaciona tanto com eu dar um presente para ela, como também eu dar a minha presença diante de situações que ela gosta. Ela gosta, por exemplo, de ir para festas, shows. E ela sempre me pede para ir. E quando a gente ficou sem dinheiro, eu cortei isso. Eu parei de ir para festa. Eu parei de ir para show. Ela me pede que eu compre roupas para mim. Então seria um presente para ela eu estar bem vestido. E eu sou introspectivo, eu sou aquele cara minimalista. Eu vivo de calção e camiseta. E para mim, ó, tanto faz. Então eu percebi que quando a gente era solteiro e no início do casamento, eu comprava mais roupa, a gente ia para shows, como ela gosta, e esse tipo de postura alimentava o amor que ela sente por mim. E aí ela retribuía com o toque físico, que é o que eu preciso, e a gente se amava. E depois que eu perdi a liquidez, que eu comecei a cortar os custos, chegou um ponto da gente cortar o lazer, aí a coisa começou a desandar. É assim que a falta do dinheiro faz desandar o casamento. Porque a falta do dinheiro faz você começar a cortar esses atos e essas questões que alimentam o amor. E às vezes um casamento que desanda, o prejuízo é muito maior. Se você for fazer um divórcio, você vai gastar 10 mil reais para fazer seu divórcio, pagar o advogado. Mas o prejuízo da divisão do patrimônio, que é o mínimo, o principal é a guarda dos filhos, o prejuízo que você vai ter é muito grande. Então você não pode ficar sem liquidez. Nessas 3 perspectivas, patrimônio, renda e liquidez, eu digo a você que a renda é o mais importante. Porque a renda, ela resolve tudo. Com a renda você faz a liquidez e você faz o patrimônio. Então o foco sempre tem que ser a renda, você tem que sempre ganhar mais. Ganhe mais, procure ganhar mais. Mas entre você ter patrimônio e você ter liquidez, tenha cuidado. Porque você nem pode ficar sem patrimônio, porque se você ficar sem patrimônio, você passa sufoco, e você não pode ficar sem liquidez. Então você tem que encontrar um equilíbrio. Eu tenho um caso de uma pessoa muito próxima, que ela foi o contrário de mim. É uma família que tem muita renda, e que eles têm muita liquidez, e nenhum patrimônio. E aí eles têm uma vida fantástica. Eles saem de manhã, vão tomar café no hotel,
depois vão para um parque, depois almoçam em algum restaurante, depois vão para outro parque e só chega em casa à noite e pede comida pelo telefone. Final de semana com eles é assim, é gastando muito. Por quê? Porque eles não têm patrimônio, eles só têm liquidez. Então toda a renda é para liquidez. E a liquidez gera muito poder para você vivenciar. Só que aconteceu de dar um revés nos negócios deles e eles perderam muita renda e eles estavam pensando em tirar os filhos da escola particular onde as crianças estudavam para colocar numa escola mais barata. Então veja o nível de falência que você tem se você não tem patrimônio. A dor é muito grande. Porque eu falei o meu exemplo de ficar sem liquidez, mas você tem que saber que ficar sem patrimônio também é ruim. Então, no pior momento que eu passei aqui, sem liquidez e operando no vermelho, não tinha dinheiro suficiente para gerar, né, para pagar todas as despesas, mas eu estava num apartamento que eu tinha comprado, caríssimo. Meu apartamento é absolutamente luxuoso, tem lá embaixo quadra para os meus filhos brincarem, piscina aquecida, academia de ginástica para eu ir, tem uma área de lazer fantástica, tem parquinho, salão de festas, área gourmet, tem tudo lá embaixo, no condomínio. Eu tinha um carro novo, pagava a prestação aos trancos e barrancos, mas eu tinha um carro novo. Esse carro novo atendia a minha família. Eu tinha um plano de saúde. Então, eu não quebrei verdadeiramente. Eu passei sufoco. Eu passei um sufoco porque eu estou crescendo. É a dor do crescimento que eu falo. Eu aumentei o padrão de vida e minha esposa está virando médica. Quando ela for médica, ela vai aumentar mais ainda a nossa renda, pelo menos em 40%, ou 30% ou 40%. Então vai ser muito bom para a gente ela ser médica. Foi um investimento que eu fiz nessa faculdade de medicina dela. Isso representa a dor do crescimento. Isso não representa, não é que eu estava gastando com besteira, não, eu estava fazendo investimento. A partir do ano que vem, talvez 2027 ou 2026, a gente vai voltar a fazer viagens em família internacionais, que a gente fazia e parou de fazer. Só que agora com a família bem maior. Esse ano, 2025, a gente voltou a fazer viagens nacionais. Então a vida está muito melhor, né? As contas agora estão organizadas, estão ok, as coisas estão bem melhores. Mas o que você tem que ter em mente é que você não pode ficar sem liquidez, você não pode ficar sem patrimônio. Mas acima de tudo, você não pode ficar sem renda. A renda é o seu foco. Você tem que ter renda. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você está sofrendo de ansiedade, principalmente de insônia, você sabe, você tem que aprender a controlar as suas emoções. Então controle as suas emoções, controle sua ansiedade, porque essa é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.